Olá pessoal, eu sou Eduardo Miranda e sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. Semanalmente levando até você os lançamentos para a telona e dizendo se vale ou não a pena você fazer o investimento do caro ingresso na hora da bilheteria. E agora, dia 1º de setembro, quinta-feira, é a vez do aguardado Star Trek Sem Fronteiras. Isso mesmo, o mais novo filme da franquia de Jornada nas Estrelas está aí nos cinemas e vamos ver se dessa vez eles acertaram na mão. É tudo uma consequência direta do primeiro filme, que cá para nós é excelente, não tenho o que dizer de Star Trek, o filme, o reboot do J.J. Abrams, ele não pode ser criticado de forma errada, ele tem que ser visto como ele foi concebido, e foi concebido com uma propriedade absurda. O roteiro dele é fantástico, é uma aula de roteiro, é uma aula de como se fazer um reboot digno de uma coisa tão arraigada na cultura pop como é Star Trek, pelo menos a série clássica. Era muito difícil você tentar pegar e colocar novos atores e interpretando personagens que para você fazem parte do seu inconsciente coletivo, eles são icônicos demais para você colocar alguém ali. E a gente sente que o trabalho que foi feito foi perfeito no primeiro filme. Foi respeitoso demais. Então, é claro que eles vão tentar resgatar o fã através da relação direta entre o primeiro filme e o terceiro. Esse agora que está nas telas. Que eu tenho a dizer para vocês, é muito competente. É um bom filme de Star Trek. Acredito que reduzido e lá nos anos 60, ele poderia até ser um bom episódio da série. Claro, não ia ser do gosto do criador, do Gene Roddenberry, porque ele gostava um pouquinho de tecnologias, ele gostava de ciência, ele gostava de mexer muito com previsões do futuro e entender qual era o momento do homem em relação à conquista do espaço, ou o que ele poderá alcançar com isso. Roddenberry sempre foi muito preocupado com isso, e muitos episódios ele condenava por ser muito frívolo, muito bobinho na concepção dele. Ele queria uma coisa mais engajada, e por isso ele pegava grandes autores de ficção científica para ajudar na criação de alguns episódios. Mas esse aqui, que prima mais pela ação, pelas explosões, pelas atitudes heróicas de todos os personagens, não deixa de ser um grande filme. O problema dele, e agora vamos fazer uma análise bem clara sobre isso, é que ele é um filme de conclusão. O que é um filme de conclusão? É um filme que apresenta situações extremas, onde os personagens vão ter que tomar uma decisão quanto ao futuro deles, para que se mude ou não a direção que vai se tomar. Gente, é muito difícil falar sem dar spoiler, tá? É difícil pra caramba. Talvez mereça um Fanboy Edition a crítica de Star Trek Sem Fronteiras. Porque é muito difícil falar sem entregar o filme. Mas entendam, este filme, o 3, vamos falar o 3 porque vamos desprezar toda a série de filmes que já passou por aí. Vamos falar do reboot do J.J. Abrams. O 3, ele é uma conclusão, ou melhor, ele é um fechamento de ciclo. Só que me desculpa, cadê o anterior? A gente só tem um 1? Foi o 1 e esse. Você entende o tal pecado? Não na concepção do filme, mas na colocação dele, na programação dele. Ele tinha que ter tido ou um 2 muito bom, que desenvolvesse o início dessa missão de 5 anos em busca de novos mundos, novas civilizações, indo onde nenhum ser humano jamais esteve, para que esse pudesse chegar de maneira mais coerente. Mas gastou-se tempo tentando falar de Khan, o que já tinha sido extremamente bem desenvolvido em A Ira de Khan, que você não tinha que tocar mais nesse assunto. Aquilo ali não dá para você ficar tentando reinventar a pólvora, como eu já falei. Ao invés de ganhar tempo com os novos personagens, com os novos heróis, né, que estão na tela, eles perderam tempo tentando ser maior do que a própria realidade. E aí perderam boa oportunidade de dar embasamento para a chegada desse novo filme. Eles não concederam esse novo filme um ambiente propício
para a chegada dele de forma plena, tá? Porque, entenda, volto a dizer, ele é um filme bom, ele é um filme competente, vale a pena você ir lá na bilheteria e comprar o ingresso, não só para uma sala de cinema comum, não. Compre para uma sala de cinema daquelas turbinadas, com a tela gigante em 3D, porque vai valer muito a pena. Ele é um espetáculo de efeitos especiais, é um espetáculo a produção dele, a direção está competente, as atuações estão, como sempre, cada um tentando colocar o máximo o personagem, defender o seu personagem, principalmente o Karl Urban, que eu gosto de dar destaque ao papel dele, porque ele entendeu como o DeForest Kelley dava vida ao McCoy, ao Bones. Ele entendeu aquela coisa sulista, né? Ele entendeu aquela coisa meio cowboy desse doutor que tem ojeriza do espaço, que tem horror de ser teletransportado. Ele incorporou mais. Eu acho que de todos, o que mais incorporou o personagem certamente foi o Karl Urban. E o próprio Karl Urban, vale esse detalhe, foi o ator que foi à mídia declarar o seguinte, que se depois de Star Trek Além da Escuridão não lhe apresentassem um roteiro original, ele não voltaria a encarnar o personagem em outro filme dessa série. E eu acho que isso foi um grande marco. Procura no Google que você vai ver isso. Foi um grande marco, né, para a decisão de fazer esse filme que está na tela. Então eu acho que é isso. Ele é um grande filme de Star Trek, ele é Star Trek por excelência, você não vai se decepcionar estando na sala de cinema, mas aqueles mais detalhistas e mais puristas, né, vão olhar para esse filme e dizer assim, mas peraí, eu não vi nada antes para já estar falando disso. Já está se falando disso? Eu nem vi eles encherem o saco para poder já estarem de saco tão cheio. Eu vi a criação de tudo e vi uma aventura maluca no meio. Agora, e como chegamos a isso? Então a grande crítica de Star Trek Sem Fronteiras é que ele não proporciona a você um entendimento de como se chegou até aos eventos desse filme. Porém, volto a dizer, vale o investimento, vale a ida ao cinema, final de semana vai ser bom divertimento para quem curte ficção científica e para quem curte a saga de Star Trek. Deixo o registro triste de duas perdas, né? Duas baixas no elenco que são homenageadas durante o filme, sim, e é muito emocionante. Primeiro, a morte estúpida, né? A morte brutal desse jovem ator, Anton Yelchin, que interpreta o novo Chekhov. Procura no Google também, não vou ficar aqui falando sobre a morte do cara. E, claro, a morte do nosso queridíssimo Leonard Nimoy, o eterno Sr. Spock, que cumpriu a missão dele aqui na Terra, muito bem cumprida, e agora deve estar lá no planeta dele, olhando por todos nós. Eu acho que é isso que tem para falar desse filme. Ele é um filme que você vai sair do cinema com um sentimento gostoso de ter visto um filme de Star Trek numa aventura nova e original. Tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei engraçado, vocês devem achar assim, pô, esse cara parece que fica lendo um teleprompter, sempre falando a mesma coisa. Mas, gente, eu gosto de ressaltar que eu tô adorando fazer esse canal. E que cada vez que eu vejo inscrições, curtidas, comentários positivos ou críticas positivas, ou críticas até opositoras, mas com argumentos inteligentes, nossa, isso me dá uma força enorme para continuar fazendo as críticas desse canal. Eu agradeço muito a todos vocês e espero que isso cada vez mais cresça, para que a gente possa cada vez mais trazendo novidades para vocês. Eu vou aproveitar também esse espaço final aqui do Projeto Cinevisão para marcar, homenagear e comemorar esse dia 1º de setembro também, que em 1994 eu tive a oportunidade de colocar no ar pela Rede Manchete Os Cavaleiros do Zodíaco, o que para mim me enche de orgulho e até hoje eu colho frutos desse trabalho. Eu fico impressionado nos eventos que eu vou e nas palestras que dou e com as pessoas que eu falo e com os fãs que eu falo, como o Cavaleiro do Zodíaco está vivo dentro das pessoas
E para mim, lá em 94, eu nunca pensei que eu fosse ver isso 22 anos depois. É com muito orgulho que eu quero deixar registrado essa data, que acabou sendo uma data comemorativa e da qual eu tenho muito orgulho. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Cavaleiros do Zodíaco trazem dentro do seu coração a coragem de um vencedor e a vitória na canção. Outra data também que eu acho que deve ser comemorada, e também em tempo, né, falado aí, já que estamos falando de Star Trek, é que no dia 8 de setembro, exatamente no dia 8 de setembro, são comemorados os 50 anos de Star Trek. Isso mesmo, ele foi criado em 1966, 8 de setembro de 1966. Então, dia 8 de setembro, já está aí um bom programa, comemorar os 50 anos de Star Trek na sala de cinema mais próxima, conferindo Star Trek Sem Fronteiras. Ok? Eu acredito que você no final vai se emocionar bastante com um pequeno detalhe. Bem, pessoal, fico por aqui e até a semana que vem.